O filho. Havia na Alemanha um senhor milionário. Como já era viúvo, morava com seu filho, um jovem erudito de 20 anos de idade. Esse senhor era tão próspero que, não precisando trabalhar mais, colecionava os quadros mais caros do mundo como hobby. Na maior parte do seu tempo, investia em artes ao redor do mundo e passava tempo com seu menino. Sua família, seus quadros e funcionários eram sua maior alegria. Já havia algum tempo que, na Europa, o clima era de atritos e rivalidade entre os países. O desentendimento entre governos foi tão grande que se iniciou uma guerra. Uma guerra da qual a Alemanha fazia parte. Meses de batalhas sangrentas, vitórias, derrotas e o frio congelante do inverno fizeram com que o país perdesse tantos soldados que começaram a faltar. O governo alemão então foi obrigado a convocar jovens para que lutassem pelo país. O jovem milionário não teve escolha. Foi à guerra enquanto seu pai esperaria por ele. Depois de dias de luta, o garoto e mais 19 jovens soldados foram cercados em uma emboscada. Eles ficaram presos dentro de uma casa enquanto o exército inimigo os rodeava. De todos os lados tinham soldados adversários. Os 20 soldados alemães eram 1/3 de todo o numeroso pelotão inimigo. Sem munição para mais uma batalha, de qualquer forma que saíssem da casa seriam massacrados. Então o menino teve uma ideia. Já sei o que vamos fazer. Eu vou sair correndo e atirando pela porta da frente para atrair a atenção dos soldados. Assim que vocês encontrarem uma janela na organização do pelotão deles, saiam pela porta dos fundos em direção à floresta. O quê? Isso não faz sentido nenhum. Você vai morrer, disse um dos seus companheiros. O jovem então respondeu: Eu não vou morrer porque vocês vão viver. E assim foi feito. Aquele jovem milionário saiu pela frente da casa com seu dedo no gatilho, usando toda a munição e velocidade que tinha. Por conta do alvoroço e barulho que ele provocara, os soldados que vigiavam a porta dos fundos da casa foram para a frente, procurando defender seus companheiros. No momento exato, seus amigos saíram correndo para a floresta sem que fossem notados. Por causa daquele homem, os soldados alemães puderam voltar para casa em segurança. Uma vez que estavam de volta em território alemão, eles sabiam que tinham algo a fazer: bater na porta do senhor milionário e contar que seu filho não voltaria da guerra. Passando eles por uma artista de rua em frente a um mercado, um deles teve uma ideia. Ele sempre dizia que seu pai ama quadros. Vamos mostrar a foto que temos dele para este artista, de modo que ele pinte uma caricatura. Assim seu pai terá um quadro com a imagem mais recente do seu filho. E assim fizeram. Chegando na mansão, bateram na porta. Ao abrir, vendo que seu filho não estava entre os jovens soldados, o senhor já sabia do que se tratava. Seus olhos se encheram de lágrimas quando disse: Meu filho se foi. Então, os soldados responderam: Sim, senhor, se foi. Mas ele não se foi em vão. Nós só estamos aqui porque ele nos salvou. Trouxemos este quadro para que o senhor tivesse um retrato recente do seu filho. O milionário aceitou o presente, deixando os jovens irem para suas casas. Entrando em casa, o senhor removeu o quadro mais caro da sua coleção que ficava no lugar mais belo de sua casa e o substituiu pela caricatura do seu filho. Não tinha um dia que o viúvo não passasse horas olhando para o quadro, com saudade do seu garoto. Sabendo que sua hora estava próxima, antes de falecer, o senhor escreveu um testamento para seus funcionários. Quando eu morrer, levem meus quadros a um leilão e vendam todos, a começar pela caricatura de meu filho. Com a fortuna que eles valem,
reconstruam as cidades que foram destruídas pela guerra. Assim foi feito. Com muito carinho pelo antigo patrão, os funcionários levaram todos os quadros ao leilão. Colecionadores ao redor do mundo, quando souberam das obras que seriam leiloadas, pegaram seus jatos particulares, compraram passagens de primeira classe e foram para a Alemanha. Estavam todos muito empolgados, afinal, se tratava das obras mais famosas do mundo. No dia do leilão, os maiores milionários amantes de arte do mundo estavam presentes naquele lugar. As obras estavam prontas a serem expostas, cadeiras arrumadas precisamente e champanhe servido a todos os convidados. Assim que começou o evento, a primeira obra a ser leiloada foi a caricatura do filho do milionário. Os convidados olharam uns para os outros sem entender por que um quadro comprado no mercado estava sendo apresentado primeiro. No meio de uma coleção de obras multimilionárias, ninguém queria comprar aquele quadro. Quando o responsável pela festa já estava guardando o retrato sem que tenha sido vendido por conta da falta de interesse do público, uma senhora sentada na última fileira do leilão levantou a mão. "Eu compro a caricatura", disse. Surpreso, o leiloeiro respondeu: "Bom, senhora, já que foi a única interessada, pode comprar o quadro pelo valor mínimo." A idosa se levantou e, indo em direção ao palco, pediu permissão para que dissesse algumas palavras. Ao assumir as palavras, ela disse: "Eu trabalhei para o Sr. Albert durante minha vida toda. Depois que seu filho foi morto na guerra, ele mudou muito. Todos os dias passava horas olhando diretamente para este quadro, com os olhos molhados, sentindo falta do seu menino. Eu estou comprando esta caricatura não pelo seu valor de mercado, mas pela grande consideração que tenho quando me lembro do tamanho do amor de um pai para com o seu filho." No momento que a senhora terminou seu discurso, o leiloeiro gritou: "O leilão está encerrado." "O quê? As obras nem foram vendidas ainda? Como assim o leilão está encerrado? Está brincando?" Um dos convidados disse, inconformado e gesticulando para todos os lados. "Meus amigos", explicou o leiloeiro, "acontece que recebemos um testamento do Sr. Albert. E no testamento sua última frase foi: quem levar o filho, leva todo o resto. Um dia, por amor a todos, um pai também enviou o seu filho. Não é que apenas fomos libertos de todo o castigo, nem que aquele filho tenha morrido somente para nos salvar do fim trágico que merecíamos. É muito mais que isso. Reconhecer esse filho é como se estivéssemos sido tomados pelas mãos e levados até ele. Quando nós nos encontramos com ele, ele nos abraça, e o abraço é tão apertado que no fim nos tornamos um. Não existe mais separação entre nós. É por esse motivo que tudo que o Filho tem, nós temos também através dele. Somos co-herdeiros de toda a sua herança. Se ele não adoece, nós também não adoecemos. Se ele é próspero, nós também somos. Se ele é suficiente em todas as áreas, por causa dele, também somos nós. Todas as bênçãos que estão sobre aquele filho, agora estão também sobre nós. Afinal, quem leva o filho, herda todo o restante.